Olá, meu nome é Sara e hoje vamos fazer uma pequena introdução à genética. Bom, a genética é o estudo dos genes, que são segmentos de DNA responsáveis por transmitir informações hereditárias de uma geração para outra. Essa área da biologia é essencial para compreender como os traços físicos e funcionais são passados de pais para filhos, e como pequenas variações no DNA podem resultar em uma diversidade impressionante entre os organismos. Ela nos ajuda a entender como as informações genéticas são transmitidas de geração em geração e como elas influenciam o nosso desenvolvimento e saúde. A estrutura do DNA é uma maravilha da natureza, composta por uma arquitetura complexa que sustenta a base da hereditariedade e da diversidade biológica. Agora nós vamos explorar 3 conceitos básicos. Bom, podemos começar com nucleotídeos. Bom, o DNA é composto por unidades chamadas nucleotídeos que se unem em longas cadeias. Eles são blocos fundamentais do DNA e são compostos por 3 componentes principais. O primeiro é o fosfato, que fornece a estrutura de suporte para a molécula de DNA. O segundo é o açúcar, que é uma molécula de açúcar que forma o esqueleto do DNA. E o terceiro é a base nitrogenada. Bom, existem 4 bases nitrogenadas do DNA. A primeira é a adenina. A segunda é a timina, citosina e guanina. Bom, a dupla hélice são cadeias que se enrolam em uma estrutura de dupla hélice, formando a molécula de DNA, onde 2 cadeias de nucleotídeos se enrolam uma ao redor da outra em forma de uma helicoidal. Cada cadeia de DNA é composta por uma sequência linear de nucleotídeos conectados por ligações de fosfodiester entre o açúcar de um nucleotídeo e o fosfato do próximo. As 2 cadeias de DNA são antiparalelas, o que significa que correm em direções opostas. Os genes são segmentos específicos de DNA que contêm as instruções para a síntese de proteínas ou controle de processos celulares. As sequências de bases nitrogenadas do DNA determinam a sequência de aminoácidos em uma proteína, através do código genético. Os genes são essenciais para a hereditariedade e determinam muitas das características físicas e funcionais de um organismo. Essa estrutura altamente organizada e precisa do DNA permite a transmissão precisa de informações genéticas de uma célula para outra e de uma geração para outra. A compreensão da estrutura do DNA é fundamental para explorar os processos biológicos subjacentes à vida e à diversidade dos seres vivos. Herança genética. A herança genética é o processo pelo qual características específicas são transmitidas dos pais para os filhos através dos genes. Podemos começar com os alelos. Cada gene possui diferentes versões, chamadas alelos, que são herdados dos pais. Os alelos são diferentes formas ou variantes de um gene que ocupa a mesma posição em cromossomos homólogos. Por exemplo, o gene que determina a cor dos olhos pode ter alelos para olhos castanhos, que seria dominante, e alelos para olhos azuis, que seria recessivo. Dominância e recessividade. Alguns alelos são dominantes e se expressam, enquanto outros são recessivos. Bom, em muitos casos, um alelo é dominante sobre outro, determinando a expressão de uma característica específica na presença de um alelo recessivo. A dominância ocorre apenas quando um alelo dominante é necessário para manifestar uma característica, enquanto o alelo recessivo só se manifesta na ausência do alelo dominante. Transmissão.
As características são transmitidas de pais para os filhos através dos genes. As mutações genéticas são alterações nas sequências de nucleotídeos do DNA que podem de nucleotídeos que podem ocorrer de várias formas. Vamos explorar alguns dos diferentes tipos de mutações. Podemos começar com as inserções e deleções, que são a adição ou remoção de uma das ou mais bases nitrogenadas do DNA, alterando a leitura e causando um quadro de mudança na tradução do mRNA em proteínas. Substituições. É a troca de um nucleotídeo por outro. Efeitos. As mutações podem causar alterações na função dos genes. Consequências. Algumas mutações podem levar a doenças genéticas. A genética desempenha um papel crucial na compreensão das doenças hereditárias, na realização de testes genéticos, na farmacogenética e no aconselhamento genético. Podemos começar com as doenças hereditárias, que são doenças causadas por alterações genéticas, como a fibrose cística e a doença hereditária. Elas são causadas por mutações genéticas transmitidas de pais para os filhos. Inclui hemofilia, fibrose cística, entre outras coisas. Algumas doenças hereditárias têm padrões de herança autossômica dominante, autossômica recessiva ou ligada ao sexo. Testes genéticos. Os testes genéticos são usados para identificar mutações genéticas associadas a doenças hereditárias. Eles podem ser usados para diagnóstico, prevenção ou para determinar o risco de uma pessoa desenvolver uma condição específica. Farmacogenética. O conhecimento genético pode ser usado para personalizar o tratamento de doenças. Aconselhamento genético. Profissionais ajudam as pessoas a entender os riscos e implicações de resultados genéticos. Genética e biotecnologia. A interseção genética e biotecnológica está impulsionando uma revolução científica com impactos significativos em diversas áreas. Podemos começar com a engenharia genética, que envolve a manipulação direta do material genético de um organismo para introduzir características desejadas. Isso inclui técnicas como a inserção e remoção ou modificação de genes em organismo para alterar suas propriedades. Clonagem. A clonagem é o processo de produzir geneticamente organismos idênticos utilizando material genético de uma única fonte. Organismos geneticamente modificados. São organismos cujo material genético foi alterado usando técnicas da engenharia genética. Eles são muito utilizados na agricultura para desenvolver culturas resistentes a pragas, tolerantes ou com melhor qualidade nutricional. Bioinformática. A bioinformática é uma área que combina biologia, ciência da computação e matemática para analisar e interpretar dados biológicos, especialmente dados genômicos. Isso inclui o sequenciamento de DNA, análise de expressão genética e modelagem de proteínas. Estética em genética. Bom, a rápida evolução da genética levanta uma série de questões éticas fundamentais que precisam ser abordadas para garantir o uso responsável dessas tecnologias. Podemos começar com a privacidade. A sequência genética e o compartilhamento de dados levantam preocupações sobre a privacidade. As informações genéticas de uma pessoa podem revelar dados sensíveis sobre sua saúde, ancestralidade e predisposições a certas condições. Por isso, é essencial proteger a privacidade dos indivíduos e garantir que seus dados genéticos sejam utilizados de uma forma ética e segura. Eugenia.
A eugenia envolve tentativas de melhorar a qualidade genética da população, seja através de políticas governamentais ou práticas individuais. A história da eugenia está manchada por exemplos de abusos como esterilização forçada e discriminação com base em características genéticas. Por isso é importante distinguir entre melhorias legítimas na saúde e bem-estar, práticas discriminatórias baseadas em características genéticas. Justiça genética. A justiça genética aborda questões de equidade no acesso à tecnologia genética e seus benefícios. Por isso é necessário garantir que essas tecnologias não ampliem as desigualdades, que sejam acessíveis a todos. E que sejam acessíveis a todos, independentemente de suas condições socioeconômicas. Concluindo, a genética é um campo fascinante e poderoso que impacta profundamente nossa compreensão da vida, saúde e diversidade biológica. Ela nos ajuda a entender a herança, as doenças e aplicações biotecnológicas, porém também nos confronta com desafios éticos importantes a serem debatidos. O conhecimento genético traz grandes oportunidades, mas também exige responsabilidade e cuidado.